Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do CBCDcast, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Eu sou a doutora Michele Daltro, cirurgiã titular especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e estou aqui com meu querido amigo Caio. Olá, eu sou Caio Zanon, titular especialista do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e hoje receberemos uma convidada muito especial, a professora Soraya Rodrigues de Almeida Sanches. Tem inúmeras titulações, vou ser breve nas principais, mas é uma professora associada do Departamento de Cirurgia da UFMG, coordenadora da Residência Médica de Cirurgia do Aparelho Digestivo da UFMG, titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia a todos, né? Com muito prazer que eu estou aqui hoje. A Michele foi minha residente lá no HC, né? E o Caio também eu já conheço de longa data. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Professora, muito prazer em recebê-la, sabe o quanto eu te admiro, gosto, né? A Soraya, para mim, foi uma referência de cirurgia do aparelho digestivo, porque até então eu não conhecia, não tinha uma proximidade com uma mulher cirurgiã do aparelho digestivo, que em Mato Grosso tem cirurgias gerais, mas não tinha uma cirurgiã do aparelho digestivo, né? Então, para mim, ela é uma inspiração e uma referência. Fico muito feliz em entrevistá-la. Convidado especial. A gente vai falar então sobre a calase megaesôfago, que é uma coisa extremamente endêmica, né? Lá em Minas, né? A gente pega o sudeste da Bahia, né? Você tá falando também da Amazonas, né? É muito comum, né? Lá em Minas Gerais, a gente tem a cidade de Cordesburgo, La Sance, que são locais que têm muita doença de Chagas ainda, apesar, né, da evolução. A região da Bahia também, né, tem bastante. E em Manaus também, até há pouco tempo, teve um surto, né, por contaminação de açaí. Então, é uma doença que ela ainda é bastante prevalente. A doença de Chagas. Eu lembro que na residência a gente operava 3, 4 por semana, quando a gente estava no grupo de estômago e esôfago rodando, Caio. Eu acho que isso aqui em São Paulo, que você fez residência aqui, chegou a operar muito o megaesôfago e a calase? A gente acaba operando, a Santa Casa se referência em cirurgias de estômago e esôfago. Então, a gente recebe familiares que vêm fazer tratamento aqui, não é de São Paulo, ou mora aqui há 20, 30 anos e a doença está em evolução e em algum momento você opera ele, mas a incidência é baixa. A nossa casuística aqui, eu diria que assim, tem um Heller essa semana, é interessante, entendeu? É isso. Pra gente era normal, né? Bastante normal. E também a gente não pode esquecer também da calase idiopática, né? Que também está aumentando a incidência também no nosso meio. Exatamente. Falando em acalásia, o que definiria o que é a acalásia? Na verdade, você vai ter um defeito de motilidade, né? O esfíncter esofagiano inferior, ele não vai relaxar, né, na hora que o alimento vai passar. E o que vai acontecendo? Você vai represando. Então, você vai ter um defeito no plexo mioentérico, ou também conhecido de Auerbach, e essa denervação vai produzir essa alteração. E com o passar do tempo, as paredes do esôfago elas vão dilatando. Então, você vai tendo o chamado, né, megaesôfago, que é uma dilatação no diâmetro dele. O megaesôfago, ele dá várias sintomatologias, né? Qual que é a sintomatologia, assim, que a gente costuma ter uma maior atenção? Bom, geralmente, o paciente ele vai queixar de uma disfagia. Mas só que antes, ele começa, às vezes, ele não entende bem o que ele está sentindo. Às vezes ele pode ter uma regurgitação, que é o conteúdo que está dentro do esôfago represado, ele vai achar que é um vômito, mas é uma regurgitação. Algumas vezes ele pode queixar uma dor reto-external, às vezes uma salivação intensa. Então são os sintomas, mas o principal é a disfagia. E muitos desses pacientes, com o avançar da doença, eles vão ter um emagrecimento muito importante. Então, alguns deles, né, já vão chegar para a gente num grau muito importante de desnutrição. E muitas vezes esse paciente, ele passa com o cirurgião ou com o gastro sem nenhum exame, né? Sim. Ele vem com uma queixa clínica mesmo, né? Ele vem com uma queixa específica, emagrecimento, precisa de líquidos para terminar uma refeição, né? E a gente começa com uma série de investigações, e aí acho que a gente podia conversar um pouco sobre quais os exames, né? Quando você pensa nesse paciente que tem a história endêmica,
quadro clínico, o exame físico? Qual seria o próximo passo de investigação? Bom, a sorologia para Chagas, mas eu acho que o mais importante inicialmente é fazer uma endoscopia, né? Porque esses sintomas, eles são comuns a várias doenças. Então a gente tem que caracterizar. Mas o exame mesmo que vai fechar o diagnóstico, a manometria é importante, mas seria o exame contrastado, que a gente consegue ver o afilamento em bico de pássaro, né? Então é bem característico da lesão. Mas eu acho que é um conjunto de exames, né? Para a gente ter esse diagnóstico adequado. Acho muito interessante também que a gente sabe que a doença de Chagas, a acalásia, né, ela também predispõe ao aparecimento de câncer, né, do CCE de esôfago. Então, é uma incidência que a longo prazo pode estar presente. Então, a endoscopia ela é muito importante para fazer essa avaliação. Lá no nosso serviço, a gente sempre tem que lavar muito esse estômago antes de fazer a endoscopia, porque muitas vezes vai estar repleto de restos alimentares, que vai dificultar muito a avaliação da parede do órgão. Eu lembro de passar sonda, lavar. E os residentes detestam, né? Que é complexo. O negócio tem que lavar. Passava sonda grossa e soro e puxa, né, professora? E o paciente tem um reflexo também, um mal-estar ali, né? Não é algo também confortável, né? Fácil para o paciente, Não, né? o paciente, infelizmente, é ruim, mas é uma necessidade, né, Caio? É para realmente para o bem, para a gente ver o diagnóstico mesmo de uma lesão associada, né? E a gente tem que lembrar que o megaesôfago, ele pode atingir megaesôfago não. Doença de Chagas pode atingir outros órgãos, né? Coração, intestino, né? E não é incomum, né, professora, o paciente ter megacólon e megaesôfago, né? Aí eu sempre pergunto pros alunos, né, quando eu dou essa aula, porque como eu fiz na UFMG, aí ficou pra mim dar a aula de acalásia na faculdade. E eu sempre pergunto, o que a gente opera primeiro, professora? Boa pergunta, Esôfago, né, Michele? ou cólon? Eu não sei, Michele. Eu daria preferência para o esôfago, porque o que acontece? Quando o paciente tem uma doença alta, ele desnutre muito, né? Então, se a gente melhorar o estado nutricional dele, a gente pode, depois, se precisar fazer uma cirurgia no colo, ele vai estar no estado nutricional melhor, o que vai impactar menos, né? Na resposta orgânica ao trauma e na recuperação mesmo, na menor incidência de fístula. Então, eu daria preferência para o tratamento inicial do megaesôfago, né? Claro, dependendo do grau, né? Dessa dilatação. Da dilatação do cólon também, né? Ver se tá obstruindo, né? E, nossa, é sofrido, né? Os pacientes ficam 30 dias, às vezes, sem ir no banheiro. Ficam muito constipados. Né? É flit que a gente tem que passar e tudo mais, né? E falando da classificação de Rezende, professora, que é o que a gente, né, costuma utilizar até para definir o tratamento. Bom, geralmente ele é classificado em grupos, né? Ele, lá no serviço a gente até tem uma complicação. A gente sempre combina assim, a gente não fala em grau, porque o grau dá uma ideia que ele vai evoluindo. Só que ele pode passar do grupo 1 para o grupo 4 sem ter uma fase, né? E passando. Então, no grupo 1, você não vai ter uma dilatação importante. No grupo 2, mais ou menos 4. No grupo 3, até 7 centímetros de diâmetro, né? Visto pelo RED. E já no grupo 4, você vai ter o dólico megaesôfago, que já vai ser aquela forma de bota do esôfago. Então, o esôfago está extremamente dilatado. E eu acho que aí, a partir disso, a gente começa a pensar no cirurgião em tratamento, né? O endoscopista tem um papel importante, a gente sabe que, às vezes, a dilatação, os tratamentos endoscópicos podem ser associados, né? Mas, invariavelmente, em algum momento, o cirurgião vai ter que intervir nessa doença, né? É uma doença motora progressiva, crônica, o paciente não se alimenta, se desnutre, e você precisa abrir aquela musculatura que fechou, né?
Quais são as fases, assim, professora, que você acha que... Qual o momento do cirurgião? Primeiro uma dilatação, depende do tamanho, botox, essas terapias todas que surgiram, a gente já opera, como que você conduz esse paciente? É difícil. Bom, é difícil, né? Mas lá a gente tem uma conduta, assim, mais ou menos determinada. Então, quando é no grupo 1, a gente dá preferência para dilatação endoscópica. E a partir do grupo 2, a gente já vai pensar no tratamento cirúrgico. Então, a gente vai fazer a miotomia Heller, né, no grupo 2, e fazer uma válvula de refluxo a Pinotti, né, que foi descrita em 1974 pelo professor Pinotti, né, lá da USP. Então, é uma cirurgia que a gente considera muito boa, ela tem bons resultados no grupo 2 e até no grupo 3, mas no grupo 4 ela já não vai mais resolver. Aí existem também alguns outros serviços que mesmo com o paciente com grupo 2, grupo 3, eles vão olhar muitos dados da manometria. Então, se esse esôfago já for aperistáltico e atônico, aí eles já vão pensar em fazer uma esofagectomia. Nós lá somos um pouco mais conservadores, né? Então, a gente reserva a esofagectomia só para esses casos de grupo 4 que tem o dólico mesmo. Um outro problema é quando você tem o dólico na região mais cervical, mais alta, que também pode acontecer. Então, você tem aquela dobra alta. Aí não tem jeito, a gente tem que fazer mesmo a esofagectomia, né? E essa esofagectomia, ela pode ser feita por via minimamente invasiva, né? E nesses casos, a gente pode fazer através da via mediastinal, né? Por baixo a gente consegue acessar. E nesses casos a gente faz sempre um tubo gástrico, né? Para ficar no lugar do esôfago que a gente vai retirar. Perfeito. Eu particularmente gosto bastante de fazer o Heller. Eu acho que é uma cirurgia bem gostosa de fazer. A gente treina muita sutura, né? Eu acho que o grande problema da Heller, assim, no início, é você não fazer uma lesão na mucosa, né? Porque como é muito tênue aquele limite ali, você tem que ter um plano muito adequado. Se você fizer uma pequena perfuração, é claro que a gente pode fazer uma sutura, e quando jogar a válvula por cima, você vai proteger aquela região, mas a gente sempre fica assim um pouquinho, né? Ai, será que vai dar algum problema? Então, acho que a mão ali que é determinante, né? A delicadeza. E a gente sabe que o fator técnico da miotomia é ampla, né? A gente tem que ter... Acho que vocês já, com muito mais experiência do que eu, podem falar do tamanho da miotomia, né? Geralmente, a gente vai 6 centímetros acima pro esôfago, né? E 3 centímetros abaixo. Eu sempre... Tem aquele primeiro vaso gástrico, eu sempre atravesso aquele vaso. Então, eu ligo aquele vaso e desço um pouquinho. Porque eu acho que ali é a gênese, assim, se a gente deixar, você vai manter aquela constrição que não vai resolver a sua cirurgia. Agora, mesmo assim, né, a gente tem outras cirurgias no arsenal também. Então, antigamente usava muita cirurgia de merendino, né, que hoje em dia está praticamente abandonada. Em alguns casos, né, que a gente, por exemplo, um paciente idoso que tem frágil, que não consegue uma cirurgia assim, a gente também pode lançar a mão da cirurgia de serradória, né? A gente faz, às vezes, uma variante da serradória que a gente só faz a ligadura do fundo gástrico ao esôfago. Então, a gente só corta com o grampeador, também facilitando aquela drenagem daquele alimento. Mas, claro que só em pacientes extremamente frágeis. A gente tem um arsenal que dá para lançar a mão, né? E falando um pouco da calase idiopática, né? Tem alguns estudos demonstrando por que ela tem tido crescimento, qual seriam as causas, ou ainda nada definido? Na verdade, nada definido. Tem muito se pesquisado, né? Porque nos Estados Unidos está muito comum, e aqui no nosso meio também a gente já tem observado que tem um aumento importante, né? Talvez refluxo, né? Relacionado ainda não. A gente não sabe, porque o distúrbio é de motilidade, né? Talvez uma doença autoimune, né? Então é uma coisa que a gente não sabe ainda, né? O que está acontecendo, mas a doença está surgindo. E a gente dá esse diagnóstico porque a gente pesquisa todas as outras etiologias e é tudo negativo, né? Então, pela manometria a gente vai dar o diagnóstico, né? A gente tem 3 tipos, a calase tipo 1, tipo 2, tipo 3, e todas elas
infelizmente, a gente vai evoluir para um tratamento cirúrgico, né? Se não resolver um tratamento endoscópico, né? Em casos selecionados. Também existe agora, gente, também o POEM, né? Isso que eu ia comentar. A outra possibilidade, né? O que vocês acham da POEM? Tem experiência lá? Olha, na verdade, a gente lá no nosso serviço faz o POEM. Uhum. Só que a gente tem muita dúvida ao indicar, sabe? A gente fica pensando, será que esse doente é um bom paciente para o POEM ou não? Porque o grande problema do POEM é que você não tem o tratamento do refluxo, né? Você só vai fazer a miotomia por dentro do esôfago, né? Então, o tratamento é ao contrário, ele vem de dentro para fora, né? E a gente vai de fora para dentro. Então, o grande problema que a gente vê é o problema do refluxo, né? Que pode acontecer. Existem alguns locais que eles fazem o POI, não aqui no nosso país, e fazem só a válvula por via laparoscópica. Interessante. Interessante. E as dilatações, né, professora, pela endoscopia, né? A gente faz ali no grau 1 para até 2 ali no inicial, né? E também tem o Botox, que o Caio falou. O Botox, assim, eu não sei se... Eu acho que ele é mais para pré-operatório, Caio. Se você for pensar assim, você faz o Botox ali, a pessoa volta a comer, você consegue nutrir melhor, né? Lá no nosso serviço, a gente tem, não sei se você conheceu o Aloysio, foi um residente mais ou menos da sua época, ele fez uma tese com o Botox nessa região. Só que nos casos dele, não foram bons resultados. Então, lá no nosso serviço, a gente praticamente abandonou, Michele, assim, porque não funcionou, entendeu? Talvez seja um erro da aplicação, mas nós não temos empregado o Botox, não, no momento, né? O Botox, você tem um efeito ali de 4 a 6 meses. Na verdade, a musculatura começa a deteriorar cada vez mais, vai durando menos tempo, né? Então, assim, acho que para um tratamento contínuo, né? Acho que fica bem complicado, né? A dilatação eu gosto bastante, né? Se for feito por mãos experientes, né? Eu lembro na residência de um caso, isso que lá no HC faz muito, né? Uma perfuração, né, professora? Esofágica. Durante a dilatação. Durante a dilatação. E aí, o que a gente faz como cirurgião nesses casos? Quando... Aí a gente tem que entrar imediatamente, né, para tentar fazer a RAFI ou ver o que a gente consegue fazer naquele momento, né? Mas é importante que a gente entre imediatamente, porque geralmente essas perfurações, elas são em cavidade livre, né? Então você pode ter até um pneu mediastino, né, dependendo da localização da perfuração. Então isso é uma complicação, né, que ela pode ocorrer, né? Mas a gente sempre tem que estar ali presente, né? Aproveitando o gancho da perfuração, né? É uma coisa que, como a professora Soraya falou, no momento da miotomia pode acontecer. Pode acontecer. Acho que a preferência da maioria é fazer a válvula anterior e você acaba escondendo ali aquela perfuração sobre a válvula, além de uma pequena sutura no orifício, né? Vocês têm alguma experiência com a válvula posterior? Esse é interessante porque eu já vi várias pessoas, até no nosso serviço, fazendo a válvula posterior. Só que a válvula, ela dá disfagia no doente. Às vezes, esse paciente, ele vai manter a queixa de disfagia. E quando a gente desfez a válvula e pôs ela anterior, o paciente melhorou. Então, atualmente, até o coordenador do grupo lá, ele proibiu de fazer a válvula posterior, porque ele observou que o funcionamento não estava muito adequado. E agora, outro ponto é a reintervenção. Então é o Heller, né? Que a gente se rediscute, né? Provavelmente é ou uma progressão de doença, ou uma falha técnica, ou uma miotomia incompleta, ou você vai ter que mudar essa técnica, né? Poucos casos que a gente teve aqui na Santa Casa, eu me lembro de um Heller que a gente fez que não foi fácil, tinha uma aderência, teve algumas perfurações na mucosa, foi um caso um pouco complicado. Vocês com uma incidência muito alta devem pensar mais, assim, sobre
reabordagem de um Heller que falhou? Como vocês manejam? Bom, às vezes a gente faz Heller, porque a gente acha que o doente é para aquele tipo de cirurgia, a gente tenta, né? Porque muitas vezes esse doente não foi abordado lá no nosso serviço na primeira vez, então a gente sempre quer dar uma chance para aquele esôfago, né? Porque senão a gente vai ter que partir para uma cirurgia mais radical nesse paciente. Então a gente faz o Heller. É difícil porque muitas vezes o fígado está aderido ali por cima, né? Então a gente sempre tem uma certa dificuldade, mas aí a gente tenta a reabordagem. Legal. Nesse Heller, para exemplificar melhor, desfaria a válvula que foi feita e tentaria ampliar essas distâncias que a doutora falou de 6 para cima e 3 para baixo. Seria isso e refazer a válvula? Às vezes sim, porque o grande problema é que muitas vezes você vai ter uma cicatrização daquela miotomia, então a gente tem que refazer a miotomia mesmo, porque ou às vezes ela não ficou adequada, Michele, porque muito difícil você saber aquele plano, quando aquela mucosa estufa direitinho. Então, aquele é o plano de ouro pra gente, né? Que era bonito. Aquele plano. Mas só que muitas vezes o cirurgião, ou ele, porque ele tem pouca experiência, ou ele tá com medo de lesar a mucosa, ele não consegue fazer adequadamente. Então, você ainda mantém uma camada muscular ali. Então, a gente vai ter que refazer. E a válvula a gente vai ter que fazer também pra gente jogar cobrindo aquela miotomia que a gente refez, né? E talvez até ampliar um pouco mais ali pro estômago, né? Acaba tendo, né? Porque... mas a gente sempre respeita 6 e 3, sabe? Às vezes a gente recebe o doente que não tem essa extensão, mas é importante porque a técnica fala 6 e 3, então a gente respeita bastante, assim, esses parâmetros. Eu já tive um caso de um Heller robótico. E eu achei que ficou muito legal a fazer no robô, com a mucosa estufada, a miotomia, assim, aquela visão 3D do robô traz uma diferença, né? Nesses planos. Muita diferença. Assim. Isso foi legal. Um caso, mas foi bom. Mas é o primeiro, né, Caio, de muitos. E o que você achou, né, da realização dessa cirurgia através do robô? Quais que foram, assim, os pontos positivos que você achou desse tipo de cirurgia? Eu acho que o Heller, especificamente o Heller, assim, o robótico, eu acho que a visão desse plano sutil da mucosa e da musculatura que, às vezes, na vídeo a gente não tem, né? Diversos fatores, às vezes, qualidade do material, dificuldade do auxiliar, a ótica do dia, né? Muitas vezes aquele plano não é perfeito. E acho que a visão 3D estática do robô, você consegue ver essa mucosa saltando mesmo, assim, fica bastante bonito esse plano. E falando um pouco da vigilância da neoplasia para megaesôfago, qual seria a recomendação de quando fazer endoscopia, cada quanto tempo? Como que seria isso? Vamos pensar, por exemplo, num megaesôfago que foi feito só dilatação, né? Não foi feito cirurgia, ou já foi feito algum tratamento, enfim, qual tratamento, menos a esofagectomia, óbvio. Quanto tempo a gente deveria acompanhar esse esôfago, a cada quanto tempo? Na verdade, na literatura não tem isso escrito, sabe, Michele, quando que você deve fazer. Mas eu acho porque a gente sabe que a incidência do câncer é a partir de 16 anos do diagnóstico. Então, isso vai aumentando, né, a partir dos anos. E o grande problema é o paciente que está ficando com o resto alimentar ali impactado. Então, eu acredito que talvez de 2 em 2 anos, né, isso não está escrito, não tem uma recomendação, né? Mas eu acredito que talvez de 2 em 2 anos, e esse é um doente que você tem que acompanhar, né? Que tem que acompanhar de perto. A não ser que você faça uma cirurgia definitiva, você vai ter que acompanhar esse doente. Fazer esofagectomia já resolve o problema. A vantagem da esofagectomia do paciente do megaesôfago é que você consegue, muitas vezes, fazer totalmente mediastinal, né? Transmediastinal. Transmediastinal. Você não precisa fazer a toroscopia. Então, é um pouco menos, uma esofagectomia um pouco menos agressiva. Não precisa fazer linfadenê, né? Então, ela é um pouco... E os tipos de reconstrução, assim? Você falou do tubo gástrico, que é a preferência, mas daria
em que casos que a gente pensaria no colo, no lugar? Se você não tiver o estômago viável, né? Às vezes a gente tem um paciente que o estômago não chega, né? É muito difícil, né? Que se você fizer um tubo gástrico, principalmente por via laparoscópica, você consegue esticar ele bem, né? Dependendo do número de grampos que você usa, de cargas, você consegue fazer um tubo bom. Mas, ou por exemplo, se esse doente tiver algum outro problema com esse estômago, acontece isso muito quando o paciente ingere a soda cáustica, né? Aí, às vezes, a gente tem artrite e a gente não consegue mesmo. É claro que são doenças diferentes, né? Mas alguma coisa que impeça da gente usar o estômago. Ou, por exemplo, se o doente tiver feito uma gastrostomia, isso pode dificultar também a utilização desse estômago. Aí, se a gente não tem isso, a gente, infelizmente, vai ter que usar o colo, né? Para fazer a transposição. Eu lembro de um caso na Santa Casa que foi uma calase idiopática, uma evolução por uma esofagectomia, um paciente que tinha um sleeve. Então, Nossa, aí não subiu mesmo, né? Aí foi realmente preparar o cólon, já foi preparado para o cólon, é uma condição especial, realmente é impossível, né? O sleeve é o inverso do tubo gástrico. Então... Você tira o que era para ser o tubo gástrico. Exatamente. Aí não dá. E falando de técnica cirúrgica em si, pensando no tubo gástrico para subir, quais são as artérias que a gente tem que preservar do estômago? Na verdade, você vai ter que preservar a gasta epiploica da direita, né? Você vai ter que ligar a da esquerda, que é próximo ao baço, vai ter que ligar a gasca esquerda, né? E a gasca direita, às vezes, você vai manter, né? Mas a irrigação do estômago, ela é muito submucosa, então, geralmente, a irrigação fica adequada, né? A gente utiliza dessa maneira. A gente tem que tomar cuidado, principalmente quando está soltando para fazer o tubo, para a gente não lesar, porque aí se lesar, você vai perder todo o tubo mesmo, né? Eu tive um colega que ele foi fazer, o paciente era muito alto. Essa distância, ele era extremamente longilíneo. E aí não deu. Aí não deu. E aí, sem cólon preparado. Aí ele me ligou. Michele, vem aqui. E aí, o que você fez, Michele? Eu falei, aborda a cirurgia, deixa uma esofagostomia e em outro tempo a gente reaborda, faz o preparo do colo e sobe o colo, né? Faz a reconstrução, né? Porque como que vai subir com o colo? Não. É mais viável, né, a gente fazer esse preparo. O paciente ficou em NPT, aí fizemos uma jejunostomia para dieta. E aí, depois reabordamos ele com mais tranquilidade, se recuperou dessa cirurgia e aí subimos o colo depois. No caso do tubo gástrico, vocês têm o padrão de sonda nasointeral, piloroplastia, quando o tempo de realimentação, numa esofagectomia pós-megaesôfago, como vocês conduzem? Bom, às vezes, a gente passa a sonda nasentérica, vai depender do grau de desnutrição do paciente, né? A gente faz sempre uma nutrição pré-operatória, né? Mas às vezes a gente vai deixar essa sonda nasentérica. Outra coisa importante, a gente nunca faz a piloroplastia, né? Isso é uma conduta lá do nosso serviço. E a realimentação ela pode ser precoce, mas a gente começa geralmente com líquido claro, né? Claro que a gente não acredita mais naquela dieta progressiva, né? Que teria que começar a ir evoluindo, mas a gente começa para sentir como que o paciente vai evoluir, né? Porque a gente sempre tem um pouquinho de medo, né? Dessa anastomose esôfago-jejunal, né? Então, gastro-jejunal, esôfago gástrica, né? Que a gente cervical, leva cervical. A gente sempre tem um pouquinho de medo, a gente sempre deixa um dreno, sabe? Um dreno de Penrose perto da anastomose para ver se vai ter alguma fístula, né? Que a gente tem bastante medo em relação a isso. O esôfago é um órgão que a gente tem, né? Bastante meio de fístula porque não tem a adventícia, né? Então aí a cicatrização é um pouco mais delicada e não existe uma artéria esofágica, né? A irrigação dela é feita por outros ramos menores, né? É uma cirurgia complexa, né? É uma doença complexa, é um paciente complexo. Muitas vezes ele não entende a complexidade da doença dele, né?
Às vezes ele, mas só vai abrir, já vai comer, não é tão simples assim. A doença vai progredir, né? Às vezes o paciente faz um Heller, um Re-Heller, e depois quando ele está numa condição clínica mais idoso, ele tem que ser operado novamente. Aí, Exatamente. Né? É uma doença em progressão, né? Por isso que é um paciente que tem que sempre estar acompanhado. E a gente tem poucos casos de serradória aqui no nosso grupo, mas eu acho que eu tive a oportunidade de 1 ou 2 casos de serradória e é uma cirurgia que vai muito bem, né? A gente já tem vários lá, só que a gente faz a opção pelo serradório se o paciente é mais idoso, sabe? A gente nunca usa para pacientes jovens. Para os pacientes jovens, nessa situação, a gente vai preferir a esofagectomia. Mas a gente gosta muito do serradório. E em alguns casos, a gente nem faz total, fazendo a gastrectomia, né, parcial. A gente faz só aquela parte de cortar o fundo junto com o esôfago distal, né? Só faz tipo uma comunicação ali e vai bem também. Grampeador ou manual? Grampeador. Grampeador. Sempre, né? O grampeador veio para nos salvar. Eu lembro, não foi com a professora, acho que... Com quem que foi? Foi, acho que... Não, foi com o Alexandre Savassi. O R1 estava de instrumentação, aí ele não trocou o grampo. Nossa. De dentro e entregou o grampeador que já tinha sido usado. Acho que ele, sei lá, dormiu no campo. E entregou. Aí o Alexandre Savassi passou assim no grampo. Aí o negócio não grampeou aqui. Aí teve que fazer o manual. Qual acontece, né? Imagina, foi muito elogiado. Nossa. Os anjos protegem as crianças e os residentes. Mas agora a gente não corre mais esse risco, porque os grampeadores agora eles travam, né? A gente não consegue, graças a Deus. Mas eu também já passei por isso no colo do paciente, que cortou e não grampeou. Então, foi bastante complexo também. O coração de cirurgião dispara nesse momento, né? A gente sofre bastante, né? Sofre. Professor, eu queria assim que você falasse um pouquinho agora, como que... Puxar um pouquinho pro lado da mulher pra gente dar uma terminada. Como que foi ser casada com um cirurgião, né? Não sei se isso ajuda. Não. Como que foi decidir por fazer cirurgia... De fato de ser mulher, alguma coisa te atrapalhou? Não, muitas coisas, Michele. Eu achei que ela ia falar não. Não, a gente tem que ser verdadeiro, né? E aí eu te falo o seguinte, o preconceito começou na minha casa. Meu pai era cirurgião e eu falava assim, eu quero ser cirurgiã. Aí sabe o que ele falava comigo? Você tá louca, você vai casar, você vai ter filho. Aí eu falava assim... Eu não queria brigar, entendeu? Mas eu falava assim, eu quero ser cirurgiã. Aí era aquele drama. Aí eu falei assim, quando chegou perto da minha formatura, eu falei, pai, eu vou fazer cirurgia, mas é porque eu quero ser cirurgiã pediátrica. Vai ser ótimo. Aí ele, isso aí tá ótimo, isso aí você pode fazer. Aí quando chegou lá, eu fiz a inscrição para cirurgia e daí eu mudei. Eu falei assim, não, eu quero ser cirurgiã e comecei a lutar pelos meus direitos. Graças a Deus, eu conheci uma pessoa maravilhosa, que foi o professor Savassi. Ele nunca teve nenhum preconceito comigo, mas na residência, Michele, na minha época, foi difícil, porque os outros cirurgiões, eles eram muito rigorosos comigo, mas eu sempre... É aquele negócio que eles falam, os cães ladram e a caravana passa. Mas eu nunca me intimidei com isso, eu sempre estudei muito, eu sempre trabalhei muito, e eu, assim, não me arrependo, eu adoro, eu sou casada com um cirurgião, mas isso nunca me... ele é até muito exigente comigo, sabe? Ele fala, você não fez isso, você não fez aquilo. Mas eu acredito, né, que a gente abriu o caminho para outras mulheres, né? Você vê que a sua época já foi mais fácil. Apesar de eu saber que você também sofreu muito preconceito, né? Sim. Acho que todas sofrem, né? É até estranho de falar isso, Caio. Mas a realidade é essa. Hoje, acho que a moçada está vindo numa situação muito melhor, né? Você já é dessa geração. Então, acho que está tudo melhor do que já foi no passado. Mas, tranquilo. Eu acho que a gente tem que lutar pelo que a gente acredita e a gente é feliz com o que a gente gosta. E é uma residência pesada, né? É urgência, é ambulatório, é doenças graves, cirurgias longas, é reoperação, né?
abdicação de sono, de mulher. O homem acorda, põe a mesma camisa a semana inteira, né? E pronto, né? Tem 2 sapatos, o preto e o marrom. Né? Isso mesmo. A mulher Tem que combinar o look. É, isso mesmo. E a gente gosta, né, Michele, andar arrumado, claro. né? É, claro, passar uma maquiagem, né, e tal, né? E isso dos filhos, né, eu tô com uma residente que acabou de ter filho, né? E aí as outras residentes me ligaram e falaram, professora, liga pra ela não tá bem e tal, assim. Porque aí começa a pesar, né? Porque, Caio, assim, o filho é da mãe. Sem jeito. Ali, você não tem como você amamentar. Você pode fazer o leitinho ali e dar de madrugada, né? Mas não tem jeito. Então, às vezes bate aquela... Como eu já falei em outro episódio, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Aí a gente fica pensando nisso, né? Nos filhos, tudo. Mas como a doutora Ilka deu uma entrevista, né? Ela falou, é tudo organização de tempo, né? De constância, de quando você tá com o filho, né? Então, assim... O meu filho de 6 já tá maior, então ele já começa a cobrar um pouco mais, né? Ele fala, mamãe, por que todas as mães vão buscar todos os dias e você não vai? Né? Eu falo, onde ele chegou pra falar assim, nossa, mamãe, você vem me buscar de dia. De dia. Assim, eu sou sempre uma das últimas a buscar, né? Quando eu vou. Então, mas a gente vai levando, a gente gosta, né? E outra coisa, mãe feliz, filho feliz. Exatamente. Eu tive filha também, né? Eu tenho uma menina. E, assim, sempre tudo isso que você passa, eu já passei, sabe, Michele? Porque elas cobram mesmo. Lá na porta do colégio da minha filha tinha as mães participativas. Elas levavam as crianças e ficavam até o final para pegar as crianças. Então a minha filha falava, olha que legal as mães participativas. Eu explicava para ela, não, minha filha, eu participo também, mas eu tenho que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar para manter a sociedade funcionando. E ela foi entendendo. E o menino vai crescendo, ele vai entendendo. E o que importa é a qualidade. Eu sei que a qualidade você dá muito para os seus filhos. Graças a Deus. Nunca meus filhos tiveram que chamar babá de mãe. Isso é um marcador importante para mim. Isso é, realmente. Professora, deixa uma mensagem final pra gente de acalase, meguesofo. Como é que a gente tem que fazer esse tratamento e esse cuidado, né? Eu acho que o principal é a gente suspeitar da doença, a gente dar um diagnóstico adequado, né? Lembrando que muitas vezes a gente vai ter que lançar a mão de mais de um tipo de exame para dar esse diagnóstico e que uma vez com esse diagnóstico feito, a gente tem que fazer o tratamento adequado, né? E muitas vezes ele vai implicar no tratamento endoscópico, como o Caio mesmo falou, depois uma cirurgia mais simples, né, como o Heller-Pinotti, e algumas vezes a gente vai ter que evoluir para um tratamento mais radical, que seria uma esofagectomia. Então, o acompanhamento é o principal. Muito obrigada, professora, pela sua presença. Foi engrandecedora para nós em todos os sentidos. Eu só agradeço também. Muito obrigado pelo tempo disponível aqui no meio do evento e pela entrevista tão aprofundada. Muito obrigado. Gente, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, viu? Foi excepcional. Obrigada. Muito obrigado. E você, né, que continue seguindo os nossos episódios. E você que é cirurgião e se interessa em associar o Colégio Brasileiro de Cirurgia, entre no site cbcd.org.br e nos siga no Instagram, CBCD Digestivo, e dê um like, entre no canal do YouTube. E até o próximo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.